Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor e bora para mais um vídeo aí de pós-jogo, né? Um jogo que foi complicado, um jogo complicado. O Santos precisava ganhar. No início do jogo, um empate pra gente seria a derrota. A gente precisava muito ganhar o jogo, então o empate seria a derrota. Mas pelo contexto do jogo, o empate acabou sendo bom. Depois de o Santos ficar com 2 a menos no jogo, né? Ficou, uns 5 minutos, uns 10 minutos com 1 a menos e com 2 a menos uns 7 minutos, 5 minutos. Enfim, antes de seguir, né? Entrar no assunto, peço que você deixe sua curtida, que você se inscreva no canal e comenta aí sobre o vídeo, sobre o jogo, o que você achou do jogo, se você gostou da escalação, que acho que esse é o tema central, né, do vídeo. Santos jogou com 3 zagueiros, né? Uma escalação que foi de surpresa, né? Mas o Santos já havia treinado dessa forma. Parecia que o Santos ia usar essa escalação contra o Mirassol. Só que contra o Mirassol não usou. Aí parecia que nesse jogo o Santos ia seguir com a escalação comum de 2 zagueiros e 2 laterais. Só que aí foi para 3 zagueiros e 2 alas, né? Jogou com o Zé Ivaldo, Adonis Frias e Luan Pérez. E Rony na direita como ala direito e o Barreal como ala esquerdo. Não funcionou em nenhum momento do jogo. O Santos foi melhor. Taticamente o Santos não foi melhor em nenhum momento, mas assim, o Santos ele foi melhor no ímpeto, foi melhor na vontade, na empurrância, sabe? Muito pelo calor da Vila Belmiro, por ser um clássico, sabe? Por Santos já assustar o Corinthians aí do início. Talvez se saísse aquele gol do volante contratado, mudaria tudo, né? Mas não saiu, o Santos não finalizou bem. Foram poucas as defesas do Hugo. As defesas que eu lembro do Hugo foi uma que não foi nem o Barreal que finalizou. O Barreal ia finalizar. Teve a do Bom Tempo, mas teve essa do Barreal, que o Barreal encostou na bola e foi o zagueiro do Corinthians que jogou para fora. E teve a do Bom Tempo, que o Bom Tempo chegou entrando bem na zaga, na área do Corinthians e finalizou. Mas não foi um jogo criativo do Santos, né? O Santos ter povoado o meio campo, ter povoado mais as linhas ofensivas, né? Tipo, começar a povoar desde o meio, colocando alas, não surtiu tanto efeito, né? Talvez se o Corinthians viesse jogando com Memphis e Yuri Alberto lá na frente, como é de costume, talvez os 3 zagueiros fariam mais efeito, né? Porque teria 2 jogadores do Corinthians lá para os 3 zagueiros impedir. Mas só tinha o Memphis lá, né? Então ficou o Zé Ivaldo central, né? Meio que guardando o Memphis. E o Adonis Frias pela direita, protegendo uma escapada. E o Luan Pérez na esquerda protegendo uma escapada. Mas tiveram inúmeras escapadas, principalmente pelo lado do Luan Pérez, né? O Luan Pérez ele fez um jogo ruim desde o início do jogo. Aí quando deu uma melhorada no segundo tempo, fez algumas jogadinhas. Aí 5 minutos depois dessas jogadinhas, tomou 2 cartões amarelos relâmpagos e foi expulso, sabe? Então o Santos não apresentou nada de positivo. Acho que nem o menino ele não comprometeu, mas tipo, não foi um jogador que falou, pô, esse daí é um jogador que dá pra colocar como titular. Não.
Não acho, não acho. Eu voltaria com o mesmo meio campo, mesmo meio campo que estava, de Arão e Bom Tempo. Talvez o Bom Tempo e o volante uruguaio, que eu não tô lembrando o nome que o Santos contratou. É muito complicado o Santos ter conseguido empatar com um erro de zaga, com um erro defensivo do Corinthians, o Corinthians dando o gol pro Santos praticamente, e eu não identificar uma outra possibilidade do Santos ter feito o gol se o Corinthians não tivesse dado essa oportunidade, sabe? Agora, o Corinthians ele teve finalização do do menino colocadinha, que o Brasão fez uma baita de uma defesa. Teve a cabeçada do, do Gustavo Henrique. Teve uma jogada muito perigosa que o André, volante do Corinthians, entrou na área, ele não chegou finalizando, aí teve a entrada do jogador do Santos por trás, ele não caiu, graças a Deus, se ele caiu o juiz da pênalti. Então o Corinthians teve volume de jogo, teve oportunidade de ganhar o jogo, e o Santos não teve isso. O Santos não teve isso. Tá, o Santos ele pode ter tido mais chutes, mas foram chutes de longe, não foram jogadas trabalhadas, sabe? Foram jogadas que aconteceram, sabe? E, isso é muito ruim, sabe? E eu acho que um problema do Santos, acho que o problema central do jogo, que mostrou no jogo, foi que o Santos ele não tem criatividade e o Santos é um refém do Neymar na seleção. O Neymar na seleção e o Neymar querer jogar, porque ele não vai sair nunca, né? O Gabigol tava bem no jogo, tava dando passes. O Gabigol tem uma qualidade de passe, tava melhor do que o Neymar, tava correndo mais do que o Neymar. E saiu o Gabigol. O Gabigol pediu pra sair, mas era pro Neymar ter saído antes, sabe? Talvez o Gabigol com o Laser correndo junto com ele, com o Tassiano correndo junto com ele, seria muito mais produtivo pro time do Santos do que o Neymar em qualquer situação. O Neymar ele não contribuiu em momento nenhum. Ele fez a pressão. Pô, um cone ali. A gente tem que torcer, tem que agradecer que a bola bateu nele e foi pra frente. Que a bola não ficou com ele. Porque ele ia segurar a bola, ia tentar fazer uma jogada sozinho, ou ia tentar fazer uma jogada de craque, acertar um passe de craque. Ele não ia dar um passe simples, um passe rolado só pro Gabigol fazer o gol, sabe? Tanto que uma jogada aqui em que tava Gabigol e ele saindo contra 3 zagueiros do Corinthians, ele foi se encaixotando pra direita, e tentou dar um elástico pra fora e deu a bola na mão do Hugo, sabe? Não conseguiu passar pelo zagueiro e a bola ficou com o goleiro deles. Então, o Neymar não foi convocado, né? Não foi convocado, isso é mais do que justo. Eu acho que pra seleção isso é um bom sinal de que não, o jogador ele não vai ser convocado, né, só pelo nome. E muitas vezes tinham convocações que o jogador nem tinha nome e era convocado. Tipo, o Juliano foi para a Copa. Inúmeros jogadores. Tyson foi para a Copa. Se Tyson foi para a Copa, por que o Neymar não poderia, né? O Neymar pelo menos é o Neymar. Então, e muitos jogadores que jogavam no Galatasaray, que saíam do Brasil, eram convocados para a seleção e acabavam tendo o status de craque de bola, sabe? Mas enfim, voltando no Santos. O Santos não pode ser refém do querer do Neymar de ir para a seleção, da vontade do Neymar de ir para a seleção. E é o que está acontecendo. Outra questão. O Miguelito, ele não foi pro jogo. O Miguelito, ele seria um jogador muito produtivo. Ele tinha que estar lá para entrar no lugar do Neymar. Não tá por causa de renovação de contrato. Pô, então a gente vai perder um jogador, a gente vai perder uma peça
por causa dessas questões. Tem que dar uma prensa nele. Então já era. A gente não vai ter esse jogador. Então a gente perdeu 2 pontos aí por causa de uma situação contratual. Tem que falar assim, não, você vai jogar e você vai renovar, né? Não entendo. O laser fraco demais. Tento acreditar de que ele vai dar a volta por cima. Aí ele pega uma bola, cruza a bola pro Neymar, quase gol. Tipo, nem foi uma boa cabeçada, mas o cruzamento foi bom. Mas ufa, uma oportunidade. Aí ele pega uma bola, tenta sair, driblando, perde a bola pro cara e graças a Deus ele teve juízo de pelo menos fazer a falta para matar a jogada. Sabe? O Santos ele tá sem ideias. E eu tô quase pensando aqui que o Santos precisa trocar de técnico, sabe? Porque vamos dar essa oportunidade pro Vojvoda, né, do jogo contra o Inter. Mas, cara, se não aparecer, eu acho que já é boa uma troca. Porque vai ter a parada para os amistosos da Copa, vai ter a parada para a Copa. Então é uma temporada totalmente atípica. O Santos tinha que estar pontuando o máximo, não tinha que ter controle de carga agora não. Tinha que deixar os jogadores exauridos, porque vai ter uma pausa para os jogadores descansarem e mais da metade do time titular do Santos, grande parte, bem mais da metade do time do Santos, não vai ser convocado, não vai estar em atividade no momento de Copa. Talvez o volante, que esqueci o nome, o Neymar, talvez, um gringo aí, sabe? Mas quem mais? Então, os jogadores têm que se acabar para o Santos criar pelo menos uma gordura de alguma posição, uma gordura de distância da zona de rebaixamento, uma gordura de distância para uma pré-Libertadores, uma gordura de distância para Libertadores direto. O Santos tem que criar uma vantagem agora, né? Então tem que ganhar do Inter, porque tá acho que a 3 pontos, a 4 pontos do Inter, tá a 4 pontos do Cruzeiro também. Então tem que criar uma distância para ficar tranquilo, porque o Botafogo tá lá embaixo, mas tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos é 6 pontos disputados aí. Vai que o Botafogo faz 4 e já passa o Santos. Então o Santos tem que acordar. O Santos tem que acordar. O Santos tem que acordar. Tem que rever o que tá fazendo, sabe? Tem um time bom? Não sei. Vamos ver agora com o Veríssimo, né? Vai ser Veríssimo e Adonis, eu acho, que pro próximo jogo. Vamos ver como é que o Veríssimo vem. Vamos jogar contra o Inter na Vila. A gente não pode perder, a gente não pode perder ponto. A gente tem que ganhar 3 pontos. 3 pontos. Ganhar e ganhar bem. Vencer e convencer. O Santos ele teve o jogo de vencer e ponto contra o Vasco. E clássico também tem que ganhar. Clássico não se joga, se ganha. Agora, contra o Inter a gente tem que ganhar e convencer. Vencer e convencer. E o Santos faz muito tempo que não faz isso. Acho que foi contra o Velo Clube a vitória de convencimento do Santos. No Brasileirão, o Santos só teve a vitória do Vasco, né? Ia falar que não tem nenhuma vitória de convencimento. No ano, o Santos só tem a vitória do Velo Clube de convencimento. Aí já começa a Copa do Brasil, já começa a Sul-Americana. Vamos leiloar, vamos dar esse campeonato também, vamos vender esse campeonato, vamos jogar só uma fase, 2 fases desses campeonatos. O Santos precisa urgentemente melhorar. E é isso. Aí também teve a notícia de que o campo tava seco por causa de irrigação. Pra mim isso foda-se, tá ligado? O Santos tem que ganhar o jogo. O Santos tem que ganhar o jogo. Porque tava seco pro Santos, tava seco pro Corinthians também. O sistema de irrigação tava zoado. O Santos tinha que... zoou quando isso? Zoou domingo às 3 horas da tarde? Ou desde sábado tava zoado? Se desde sábado tava zoado, o Santos tinha que estar treinando em gramado seco. Os jogadores do Santos deviam estar ambientados ao gramado. O Santos tem que ganhar de qualquer jeito. Tava ruim pros dois lados. Tava ruim pros dois lados e o Memphis fez um golaço.
o Neymar não tava conseguindo carregar 2 bolas e dar um passe de meio metro. É isso, rapaziada. Jogo pavoroso, pelo menos 1 ponto, devido à situação do jogo, né? Como o jogo se encaminhou. Mas pro desenrolar do campeonato são pontos que podem ser sentidos lá na frente. Mas é isso. Ponto positivo: o volante, bom tempo sempre é. Brasão, mais ou menos. E o Gabigol, porque o Gabigol é o único jogador que não tocaria aquela bola pro lado. Graças a Deus era o Gabigol, não era Tassiano, não era Moisés, não era Barreal, não era Lautaro, não era qualquer um jogador. Qualquer outro jogador ia tocar a bola pro lado, não ia ter culhão pra dar um drible no Hugo, sabe? Fingir que ia bater cruzado e bater no mesmo canto. Golaço. E é isso. Gabigol fazendo gol, pelo menos. Isso a gente tá podendo contar dele, né? Mesmo ele não jogando bem, como foi contra o Mirassol, ele fez 2. Salvou um resultado pavoroso. Contra o Corinthians, fez mais 1. Como foi no outro jogo também. Garantindo aí pro Santos 3 pontos em 3 jogos. Que seriam 0 pontos. 2 em casa, 2 clássicos. E 1 contra o Mirassol fora. É isso. E 4 gols, né? 3 jogos, 3 pontos e 4 gols. O Gabigol garantiu pro Santos nesse recorte desses 3 jogos que eu lembro. Mas enfim, rapaziada. É isso. Fala aí o que vocês acharam sobre o jogo, o que vocês pensaram, o que aconteceu pra vocês, se vocês gostaram da escalação, se vocês não gostaram. É isso.